Bom dia, guys, tudo bom com vocês? Bom dia, André. Aqui quem Bom fala dia. é o piloto de caça da X-Wing, Josimar Antilles, um dos líderes do esquadrão Rogue aqui do IBEL, da República IBEL. A nossa missão é espalhar o conhecimento do inglês por toda a galáxia antes que seja tarde demais, né? E é uma honra ter vocês aqui, pequenos padawans que gostam de aprender coisas e vão aprender um pouco da gente sobre Star Wars, apresentando o mestre Jedi André Kenobi. Exatamente. Eu sou o André Kenobi, né? Hoje, mestre Jedi. Vim lá de Tatooine, que era justamente para poder, né, dizer para vocês um pouco mais sobre um pouco da cultura, né, de Star Wars. A gente pensa que Star Wars fica só no filme, e não é. Né? A gente tem um universo complexo, bem louco mesmo, assim, de tão grande que é, quando a gente fala principalmente de animação. A gente vai hoje, né, falar para vocês como é que algumas animações, inclusive a gente vai mostrar para vocês hoje algumas animações bem, digamos, instigantes, né, para você assistir mesmo quando você tiver um tempo. Afinal, a maioria delas está no YouTube, né, aí você consegue assistir direitinho. Né, ainda mais para vocês, né, são mais jovens que a gente e o objetivo do talk é esse, né? Mostrar para vocês Star Wars, o Cartoon Universe. O que é Star Wars? Eu falo Star Wars porque já vem na imagem de vocês na cabeça. Já é o filme, isso. Já vem os filmes, já vem o capacetezão do Darth Vader, aquela armadura branca dos Stormtroopers. Os próprios sabres de luz, né? Os próprios sabres de luz do Jedi. Já vem os brinquedos, já vem pro pessoal mais antigo, já vem aquelas imagens das filas gigantes ao redor dos quarteirões, né, surgindo o termo blockbuster. Repito, blockbuster. Excelente, ou seja, arrasa quarteirões, né? Exatamente. Tipo, a gente tem fenômeno de cinema, por exemplo, os filmes da Marvel, Transformers, o próprio Harry Potter, graças ao Star Wars que foi, né? Então, o Star Wars, ele inaugurou esse fenômeno do cinema, mas a gente tem também o universo dos desenhos, né? E André, quais animações existem aí no universo do Star Wars que a gente pode passar aqui pra galera? Nossa, a gente fez uma coletânea, tá? A gente não vai conseguir falar de todos, mas a gente vai cobrir uma boa parte para vocês, tá? E a gente vai começar com as animações mais antigas, tá? As animações, elas geralmente elas são reflexo do tempo da história, né? Então, claro, quando acho que a maioria de vocês ainda não tinha nascido, mas o pessoal que está assistindo, vocês vão lembrar, assim, por exemplo, de meados de anos 80 e tal, e teve os primeiros filmes de Star Wars. Nesse caso, eles aproveitaram aquele momento para fazer animações daqueles filmes, tá? Então a gente vai mostrar alguns cartoons bem antigos aqui. Você vai ver agora um pouco do Droids, né? E, Josimar, você sabe quando você fala em droids, assim, você está falando em quê? Você lembra o quê? C3PO, R2D2, exatamente. BB-8. O BB-8 não tinha nessa época, porque o BB-8 era muito... na verdade, ele é muito novo, né? Mas você vai ver aí o C3PO e o R2, né? O C3PO é o droid amarelinho e o R2 o branco e azul. Isso aí, né, foi uma maneira que os produtores, que o pessoal de Star Wars, eles pegaram esse gancho que o C3PO e o R2 eram como se fossem alívios cômicos, eram as partes engraçadas assim do filme, aí resolveram fazer essa animação. Essa animação aí são eles contando histórias diversas. E quem quiser assistir, tá no YouTube, tá completo, né? Tá todo em inglês, se você quiser praticar o seu inglês, isso é legal, tá? E tem alguns episódios em português, mas como são cartoons assim, bem antigos, então é mais comum você achar em inglês do que em português. Eu achei alguns episódios, inclusive o primeiro, né, que a gente vai ver um pedacinho só de leve, né? Enquanto vocês estão assistindo aí, eu tô falando. Aí, essa animação aqui, eu não lembro qual foi o ano, mas ela, pelo estilo da animação, deve ser os anos 80, 85. Elas lembram muitas animações antigas, tipo He-Man, She-Ra, que eu acho que os seus pais falaram há muito tempo atrás, né? Então, E a vantagem, né, de ser em inglês é porque, como são os atores originais que fizeram os filmes, que fizeram a dublagem dos personagens, então vocês vão poder
notar o jeito que eles falam, que é um pouquinho diferente do que é ensinado aqui no IBEL, né? Inglês do IBEL, como vocês sabem, é o inglês dos Estados Unidos, e a produção do Star Wars, não só dos filmes, acho que também das animações, né, André? Sim. É britânica, então vocês vão sentir um pouco a diferença do sotaque. O exemplo de produções britânicas no cinema são os filmes do Harry Potter. Isso. Então, se vocês assistem Harry Potter, vocês podem notar um pouco a diferença do que é do inglês deles para o nosso aqui, que é bem interessante de notar. Essa parte aqui do sotaque é interessante porque o próprio C3PO, esse amarelinho aí, o ator que dubla, né, na verdade é um ator mesmo que faz os filmes, né? É ele que veste uma armadura e tal e caminha literalmente. Nesse caso aí, ele é britânico, então você vai ouvir, né, um sotaque britânico bem carregado, tipo, sei lá, não sei muito bem o accent, né, mas vamos lá, vamos tentar. R2D2, where are you? Where are you? I can't see you. Né? Ele vai falar uma coisa mais redondinha, tá bom? Bem, esses foram os droids, tá? A gente teve outra animação também, nesses anos 80 e tal, blá blá blá. E eu preciso primeiro saber uma coisa de vocês. Vocês já ouviram falar em algumas criaturas chamadas Ewoks? Ewoks. Eu vou perguntar agora do Josimar porque ele conhece. Josimar, o que é um Ewok? Ewoks são bichinhos fofinhos, humanoides, ou seja, tem formato de humano, 2 braços, 2 pernas. Eles parecem ursinhos de pelúcia, né? Exato. Se vocês assistiram os filmes... Ia falar, não? Alguém já viu? Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário a fazer, pode levantar o braço. Oi? Eles são verdes? Não. Eles moram no planeta que é verde. Exatamente. Bem natural. Eu acho que eles são do tamanho desse tripé aqui. São seres, faz parte do universo Star Wars, né? Temos os droids e temos os alienígenas, né? E os Ewoks são esses seres alienígenas. Quando vocês virem a primeira imagem deles, vocês vão saber do que aqui a gente está falando, né? Então, tá aí os Ewoks. Parecem os ursinhos carinhosos. Exatamente. Né? Parecem os ursinhos carinhosos. Mas a animação ela foi feita para ser mais ou menos assim parecida com os ursinhos carinhosos, tá? Só que eles não têm os poderes assim do peito e tal, blá blá blá. Mas a ideia era fazer um baseado nisso, porque foi uma coisa muito... foi um hype muito grande, né? Do tipo de ver esses monstrinhos. Vou colocar monstrinhos, vai ser fofinhos, né? Então, esses ursinhos, eles literalmente fizeram muito sucesso. E do tipo, o pessoal ficou louco. Queriam mais Ewoks. Aí, tá bom, vamos aproveitar e vamos colocar um desenho de Ewoks. Aí tá aqui. Esse aqui, ele é centrado em um personagem, tá? Vocês não vão saber quem é, mas tá vendo aquele marronzinho? Deixa eu ver se vai... O próximo vai aparecer aqui. Deixa eu ver se vai aparecer ele, né? Mas é um chamado Wicket, né? W-I-C-K-E-T. Pode perguntar. Eu conheço é um personagem assim, que ele é marrom, tem uma lança assim, Exatamente, eu quero mostrar que na animação ele vai já aparecer, do tipo, não é esse, mas enfim, vocês vão já ver. É esse aqui, ó. É esse aqui, só que ele tá aparecendo sem a lança. No filme ele aparece com a lança, né? Mas ele é centrado nesse aí. Aí a mesma coisa do C3PO e do R2, eles vão colocando assim, alguns dias, assim, algumas histórias bem engraçadas com relação ao grupo de Ewoks, mas centralizado no Wicket. Né? Porque no filme, quando vocês forem assistir, os Ewoks são uma força que ajuda a destruir o Império, né? No final, os caras que eu digo, os bichinhos, né? Eles conseguem derrubar robôs, naves, soldados com pedras e lanças, né? Então, tacando pedrada e eles conseguem derrubar com a força da natureza, digamos assim. Então eles conseguem. Então foi tão assim inesperadamente um sucesso que o pessoal decidiu fazer a animação para expandir mais essa história
dos Ewoks. A gente como fã, assim, a gente acha muita graça porque tipo, são uma elite, né, com metralhadoras e blasters, e o cara vai lá, tá com uma pedra... Com a pedrada e desmaia. Né, literalmente. Que pedra é essa, né? Que arremessei. Mas enfim, essa é a animação dos Ewoks, tá, gente? É bem interessante, também tem na internet praticamente todos os episódios. Eu vou dar só um spoiler, tá, dos episódios. Na verdade, da duração dos episódios. Se você tiver um pouco de tempo, acho que umas horas aí pra você se divertir assistindo, tá? Horas? Mas esse aqui são horas, tá? Do tipo... Eu acho que vai dar uns 15 episódios. Não, eu acho... Ao invés de ficar no TikTok, assiste. 5 horas aqui de Star Wars. Vai passar e vai nem notar. Mas lembra porque do tipo são temporadas, tá? Tipo, deve ter, eu acho que dos droids deve ter 3 ou 4 temporadas e esse o dos Ewoks deve ter mais ou menos isso, quase 5 temporadas. Então, tipo, são muitos episódios, né? E então, depois vários anos se passaram, né, mais ou menos uns 30 anos, veio a segunda trilogia dos episódios 1, 2 e 3, que trata justamente, acho que uma das maiores fases da saga Star Wars, né, que são as Guerras Clônicas. Principalmente tratada no episódio 2, que são as Guerras Clônicas, e 3, que é a Vingança dos Sith. Não sei se vocês já assistiram a esses filmes. Então, tô vendo um thumbs up ali. E é isso que os Clone Wars vai fazer, né? Eles pegaram, mais uma vez, os filmes fizeram muito sucesso. Então então vamos expandir mais as histórias aqui, do que aconteceu nessa época dos Clone Wars. O que eu acho legal aqui, que vocês vão perceber, é que a gente vai falar do primeiro, que é não canônico, ou seja, não faz parte da história de Star Wars, e o segundo canônico, que pertence à história de Star Wars. Aí a Letícia pode dar o play. Essa animação aqui é a não canônica, ou seja, não faz parte do Star Wars. Então, foi uma primeira iniciativa, né, do pessoal, dos produtores, para poder fazer umas histórias... Coisa assim de louco que esse desenho foi. Era um curto de 5 minutos. Exatamente, né? Aí você tem... aí no caso, vocês também vão ver Jedi em outros ambientes. Quantos de vocês sabiam que tem um Jedi que ele sabe... Ele é tipo... Vocês conhecem o Namor da Marvel? O personagem Namor? Ou já ouviram falar dos Atlantes? Já. Mas com certeza do Aquaman já. O Aquaman todo mundo conhece. Então imagina um Jedi com os poderes do Aquaman embaixo da água. Existe. É o Kit Fisto. Ele tá aqui na animação, vocês não vão ver porque são vários episódios também. Mas se você assistir, você vai ver um Jedi com um sabre de luz embaixo da água. Aí você... What? Como assim? Essa é uma coisa que eles falam da escola astrologia por ver. Isso. Mostra os Jedi nos seus ambientes favorecidos, tem as vantagens. Né? Exatamente. Aí você vai ver vários Jedi, né? Se você quiser, você pode... Sim, alguns têm alguns poderes assim a mais, né? Aí você vai ver vários Jedi, você pode até procurar o nome deles na internet, né? Mas essa animação aqui eu expliquei pra vocês, ela não canônica. Só que ela tem ela teve uma preocupação muito grande com Aí começa. Tossir. Essa foi a ideia que esse diretor teve para colocar a tosse no terceiro filme. Aí a gente fica, caramba, cara. Então foi lá que aconteceu. Foi lá que aconteceu e tal, blá blá blá. Aí você vê muitas coisas disso, sabe? Você assiste o 2, assiste o 3, assiste primeiro esses episódios, aí você vai, nossa, isso aconteceu, mas foi aquilo ali, e não sei o que. Aí você fica entendendo mais da história. E o legal é que, como qualquer coisa do Star Wars... Sim, basicamente isso. E como os episódios eram 5 minutos, então fez muito sucesso, aumentaram a duração dele, né? Fizeram episódios de 25 minutos, 24 minutos. E aí veio a nova Clone Wars, que é assim, essa sim faz parte da história, canon, que é a animação 3D, né, André? Agora eu acho que é a maior saga, né, de animação. A gente tá vendo aqui do tipo animação normal, né? Agora a gente vai ver uma animação 3D, que é a próxima, tá? Essa sim é a Clone Wars que você vai ver como história. Você vai ver assim, por exemplo, na Wikipedia, ou até nos próprios sites assim que falam da história,
que é essa história aqui que você tem que assistir. E tá tudo disponível no Disney Plus. Isso, Então, se você- alguém assina Disney Plus aí? É. Então vocês podem ir lá ver normal que tá tudo disponível lá. A gente vai mostrar só um trailer aqui, tá? Do tipo da 8ª temporada, que foi a que nasceu recentemente. Esse desenho aqui, ele é muito bonito, como vocês podem ver, tá bom? Porque é 3D, né? É 3D, então você vê, assim, as coisas muito bonitas. Ele começou em 2002, que eu acho que é o ano que a maioria de vocês mais ou menos nasceu, não foi? Não, acho 2002, 2005, 2010... Acho que eles são de 2010. 2010, então tá. Mas 2010 tipo, pra frente. 2002, aí foi pra... Aí a gente teve uma espécie de hiato. O que é um hiato? É uma parte que não fizeram nada. Então eles fizeram recentemente e lançaram esse trailer aqui da 8ª temporada, se não me engano é trailer 8. Então, da 8ª temporada, esse foi ano passado inclusive. Foi ano passado que ela foi feita, né? E o Letícia, depois tu coloca em replay, tá? Depois tu dá um replay aqui nessa coisa. Isso. Isso. Né? Aqui? Hum? Então acho que eu falava que tem um canal chamado Inet que fala de tudo. É. Fala de filme, fala de anime, fala de tudo. Exatamente, do tipo, tem vários canais que fazem essa questão de colocar as histórias, né? Aqui sim, do tipo, a história é toda completa. Eles também tiveram uma preocupação para encher, né, o que a gente chama de espaços em branco nos filmes. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante. Eu vou fazer primeiro a pergunta para vocês. O que vocês acham que é, ou qual a definição de vocês para força? O que é a força para vocês? Se eu levantar um caminhão, Poder de levantar um caminhão? Pode ser. a força mental também. Poder mental, né, de controlar a pessoa e tal. Digamos que a alma da pessoa é mais inconsciente do que o corpo. Isso. Agora deixa eu perguntar para o Josimar. Josimar, o que é a força para tu? A força, meu caro mestre Jedi, é nada mais, nada menos do que essa energia invisível que une tudo e a Isso que no filme todos. fala. Exatamente, o filme fala isso, essa é a melhor definição, então vamos com essa, tá? É. Então, essa animação aqui, ela é interessante porque ela introduzia um conceito de 3 entidades, como se fossem deuses que representam a força, tá? Então, essas 3 entidades são o Pai, que é o equilíbrio entre os dois lados, o lado sombrio e o lado bom, o lado da luz que a gente chama. O lado da luz é representada pela filha, que é a boazinha, e você vai ter o filho, que é o rapaz que tenta, né, de todo jeito desequilibrar. Exatamente, é o bully, né? É aquele valentão, tá? Então aqui você vê nos episódios esses 3 entidades, você não vê em lugar nenhum. O que está em gravando com o holograma? Pode repetir ou não? O que está tipo em um holograma? Um holograma? Não, são entidades mesmo, é como se fossem, vou colocar assim, um deus. Seres, né? Ele aparece assim do tipo pro pessoal e ei, eu sou o Mas quando pai. lança a animação? Hum? Quando lança a animação? Essa animação eu não lembro, mas deve ser na 3ª ou na 4ª temporada que você vai ver um episódio. Eu acho que são 3 episódios falando só sobre isso aí, tá bom? Mas essa é a colaboração Demora que uma hora teve. esse episódio. Depende muito. Por exemplo, esse episódio que a gente tá vendo aqui o final, que é a luta entre o Maul e a Ahsoka, deve ter demorado 1 hora. Mas tem episódios de 20, 25, 22, 17, 30. Ou seja, ele deve fazer um episódio de 1 hora. Do tipo, tem alguns que são mais longos, né, entendeu? Mas essa animação aqui, ela vale muito a pena se você tiver o Disney Plus, tá? São 8 temporadas, são temporadas muito legais. E você vai ver, aqui sim, você vai ver também Jedi, monstros e pasmem. Um Jedi, que se diz Jedi, que é muito do mal. Aí você, sério? Sério. Você vai ver um Jedi muito do mal, muito do mal. E vale mencionar aqui, uma menção honrosa, a personagem da Ahsoka, né? Que ela começou aí, não foi? Sim. No Clone Wars. Então, aí, Esta jovem aqui. essa daí, ela é aprendiz do... Ela foi aprendiz do Anakin, né? Ela foi aprendiz do Anakin. E ela fez tanto sucesso que ela passou a ser usada em outras histórias de Star Wars. Acho que no próprio Clone Wars
nos Rebels, que é a animação que a gente vai falar daqui a pouco, e na série de TV live action do Disney Plus também, que é o Mandaloriano. Você já assistiu? Mandaloriano? A do Baby Yoda. Não. Não? A do Baby Yoda? Opa, então alerta de spoiler. Agora sim. Ela aparece lá na segunda temporada. Então, Ela aparece com esse visual aqui, isso. né? Quando ela apareceu, todo mundo ficou. Como é que ela? A soca do. Ou seja, ela fez tanto sucesso que ela passa. Acho que ela tá high tier, né? Tá. Como é que eu posso dizer? Personagem Muito evoluída, né? muito Uma evoluída, personagem muito importante pra toda essa saga de Star Wars. Uhum. E como o Josimar falou, ela é um dos poucos personagens que ele virou real. Né? Ele não foi um ator do filme que apareceu, não. Tanto é que você não vê. Ele foi o primeiro. Você não vê a Ahsoka, por exemplo, nos filmes. Isso. Você vai ver na animação do Mandalorian, que é muito legal. Você chega e diz, meu Deus. Inclusive a minha esposa é fã da Ahsoka Tano, né? E o legal se você fosse trazer seria os Clone Wars equivalente à nossa Segunda Guerra Mundial aqui, dessa época? Seria, né? Sim. Uma guerra bem elaborada, assim, do tipo, com dois lados bem distintos. O lado do mal seria os separatistas que querem se separar da República Galáctica, e a República Galáctica que quer os separatistas. Que o Star Wars, né, traz muito paralelo com a vida real. A Segunda Guerra Mundial, ela é sempre citada, não sei se vocês já estudaram, vou estudar, em filmes, em jogos. Então quem jogou Call of Duty, quem jogou Modern Warfare, todo ano sai jogo disso. Então é um ambiente bastante explorado. E o Star Wars também, quase tudo de filme, de quadrinho, veio das Guerras Clônicas, né? que é um marco do divisor de águas do universo Star Wars, e vai formar todo esses personagens que a gente conhece, né? Veio tudo da Guerra dos Clones. Bem, se a gente tem República Galáctica, agora a gente vai falar de uma animação mais nova, tá? Do tipo, bem mais nova, também em 3D, tá? E ela se chama Rebels. Alguém sabe me dizer o que é Rebels em português? Parece muito uma palavra em português. Parece muito rebelde. Exato. Exatamente. Ah, já vi essa série. Professor, um ponto pra ela. Não, Alright, that's okay. Rebeldes, tá? A gente vai colocar o trailer aí, tá? Da primeira temporada, eu acho. Letícia, tu consegues voltar pra mim um pouquinho e deixar travado? Naquela nave? Deixa aí travado aqui. Essa nave aqui é uma nave muito importante agora pro Star Wars, tá? Você sabe o nome dela? Ela tem um nome. Exatamente, cadê quem foi falar o fantasma ali? Mais outro um ponto ponto. ali, ó. Alright, outro ponto ali, beleza. Ok, essa Phantom, ou a Fantasma, ela é a nave que leva os rebeldes, que a gente vai chamar de Fênix aqui, Fênix mesmo, que nem a ave mitológica, para determinadas missões, né? Essa nave aqui, ela vai aparecer nos filmes mais recentes de Star Wars. Ela foi um exemplo também de outra coisa que saiu da animação e passou para os filmes. Então, nas guerras de naves, no episódio, no Rogue One, que é um filme baseado na história de como adquiriram os planos da Ilha da Estrela da Morte, e o último que lançaram, que é o Ascensão Skywalker, nas naves, se você prestar muita atenção, você vai ver essa nave voando. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Oh, meu filho! Então, depois de todos esses anos ainda existe. Pode colocar o trailer, tá, Letícia? Essa animação aqui também é em 3D, tá? Tem um pessoalzinho que gosta, tem um pessoal que não gosta. Eu vou falar o porquê gosta e o porquê que não gosta. Os dois lados. Alright? Os dois lados. O primeiro lado é que é uma história muito bonita, gente. É uma história muito bonita. Se você gosta assim de histórias bem contadas, esse Rebels é muito legal. Eu já puxei a orelha do Josimar porque ele não assistiu a última temporada, que é a melhor, tá? Se esconde aí nessa... Isso, exatamente. Ok? É a toalha da vergonha dele. Então, Essa série. exatamente. Nossa, tipo, Essa aqui, a quarta temporada é maravilhosa e ela fala sobre o pai, a filha e o filho. Aí você vê, olha, oh meu Deus, escolheu Isso, exatamente. Star Wars Rebelde. Exatamente, os rebeldes. E essa parte aí, tem gente que não gosta por causa de um detalhe. O sabre de luz. Porque o cara ainda não tem.
Na verdade não, se você ver nas animações eu acho que não vai aparecer no trailer direito, mas o sabre de luz ele é muito diferente do que você está acostumado a ver. Ele é mais compridinho e menos grosso, vamos colocar assim, do tipo, aí fica Mais fino. diferente, é mais fininho. Aí você fica, Acho que é isso melhor. não é sabre não. É, Quem é fã não gosta. Porque do tipo, deveria ser um sabre maior. Aí você mais fala, pomposo, né? aí o pessoal fala assim, do tipo, mas teacher, só por causa disso? Só por causa disso, É. né? Só por causa disso. Mas é uma animação muito boa, tá? Ela vai falar sobre, obviamente, os rebeldes, tá? Ela tem uma conexão muito grande entre os filmes do 4, 5 e 6, né? E assistam, porque aqui a história é centrada nesse rapazinho aqui, que é o Ezra Bridger. O Kanan Jarrus, que é um Jedi, aqui a gente não sabe que ele é Jedi, até ele aparecer mesmo e dizer que é um Jedi. Né? E nessa época aqui é importante na história, porque os Jedi praticamente todos foram eliminados. Não existe mais Jedi na galáxia. E os poucos Jedi, que nem o mestre Kanan Jarrus aqui, ele é um refugiado, ele não pode dizer que ele é um Jedi. É tipo um canal. Isso. Senão ele Senão ele é está eliminado. eliminado, graças à Ordem 66. Exatamente, entendeu? Então essa parte aqui ela é interessante porque ela fala de um aprendiz, né, de um mestre Jedi que é refugiado, ele não pode dizer que ele é Jedi. Mas ele E é, Jedi. e é um período importante que a gente deve... E aí, o que aconteceu? Será que teve Jedi que sobreviveu à Ordem? Será que todo mundo morreu? E o Rebels responde essa pergunta, né? Ele deixa... Ah, não, então pouquíssimos Jedi sobreviveram além do Luke. A gente sabe. Até então a gente só suspeitava que só tinha um Luke. Mas aí, nos Rebels responde mais a toda essa resposta aí. E é engraçado que eu gosto do Rebels porque ele é uma animação que abrange um pouco de tudo, né? Tipo assim, Tem guerra de nave. Tem personagem canônico. Isso, tem guerra de nave e tem esse... Máscara lá. É. O Vader. O Vader aparece aí. Tem essa parte de guerra de nave, de blaster, de soldados, mas também tem essa parte mais Humana. mística da força e o que é esse conhecimento que aparentemente está Eu sou perdido. o único que consigo ver. E o desenvolvimento pessoal do protagonista. Isso. Não, mas é verdade, é uma história humana pra falar a verdade. É. Porque aqui, esses 5 aqui, os Fênix, eles são uma família. É por isso que é bonita assim a história, sabe? Porque você lida com aquela questão de que, nossa, eu preciso salvar ele porque ele é como se fosse um irmão pra mim. Entendeu? Então é muito bonito esse resgate que eles fizeram da humanidade dos personagens. Aí você percebe, por exemplo, que o Ken é como se fosse um pai, a Hera, que é aquela com cabelinho verde, como se fosse a mãe, né? O Zeb, que é o grandão, assim, do tipo com um bastão, ele é aquele irmão que chega rebelde. aí, ei rapaz, e aí, tudo bem? Como é que tu tá? Ah, tu não sabe fazer isso não. Ok? É aquele mais zoeiro, entendeu? Aí você tem mais. Inclusive tem um droid aí chamado Chopper, que ele é um alívio cômico. Chopper. É aquele que do tipo, ele... Peraí, o que eu vou fazer? Ah tá, peraí, eu vou fazer isso. Bate nele e dá um choque ali. Isso. Exatamente. Aí, isso a gente já está falando já metade da década de 2010, né, André? Sim, 2015, sim. 2016. Ela é mais E recente. alguns anos se passaram, né? Veio essa nova trilogia do 7, 8 e 9. E tá nessa fase de produção, né? Então eles estão fazendo mais coisas, estão fazendo inclusive novos filmes, se eu não me engano, o Mandaloriano também está fazendo, inclusive as novas animações também, que é o Bad Batch ou a Resistência que tu vai falar? A gente não vai falar muito da resistência porque é um Tipo, não tem tanto resistência, a resistência tá quase destruída. não, mas é porque do tipo o material assim ele ainda não tá legal, sabe? É. Então do tipo, eu só vou citar uma coisa. Existe sim uma animação chamada The Resistance, que é a resistência, tá? Que foca nessa parte, inclusive tem o BB-8, que é aquele robozinho que gira, né? Dos novos. E o que acontece? Ela tem poucas temporadas, eu acho que 1 ou 2, não lembro de cabeça. Eu não assisti direito, eu preciso assistir para poder falar mais. A Mas melhor existe. coisa desse daí é as vantagens de Estados Unidos. E o Disney tá no Disney Plus. Tá no Disney Plus. Eu vou assistir ainda. Agora a gente vai aproveitar, como a gente teve a semana de Star Wars e o May 4th já foi,
teve uma, como é que se diz? Teve uma Evento. premiere, né? Teve um release, teve uma... Esqueci a palavra em português agora. Lançamento. Um lançamento. Pronto, foi mal, gente, eu esqueci mesmo. Ok, do próximo trailer que a Letícia vai mostrar pra gente agora. Essa aqui a gente tem também uma outra animação chegando e tentando entrar no mundo de Star Wars, que é o famoso Bad Batch. Aí você, Bad Batch? Bad Batch. Bad Batch? Né? É o lote ruim. Olha aí. Lembra do Clone Wars que a gente acabou de falar que que iam fazer várias animações? Pois é. Essa animação, ela foi baseada na 8ª temporada, que a gente acabou de assistir o trailer dos Clone Wars, aquela que é canônica. E essa aqui é um grupo de clones, todas aquelas pessoas com capacete são clones, né? Esses clones aqui, eles nasceram com problemas. Aí você, Kit, mas o que? Foi uma pessoa que nasceu sem braço, uma pessoa que não sabe ver? Não. Se vocês perceberem, cada um deles, eles têm uma característica em comum. Por exemplo, esse aqui, o que acabou de passar aqui, o Hunter, tem o Tech, esse aí, e outros aqui, eles têm determinados superpoderes, vamos colocar assim, comparados com uma pessoa normal. Imagina, por exemplo, que agora no Star Wars a gente tem um cara como o Wolverine que consegue farejar, né, e rastrear uma pessoa onde quer que esteja. Então, se eu quiser encontrar a professora Hananda, ei, Hunter, segue aí a Hananda. Olha aí. Aí ele vai achar a Hananda onde quer que ela esteja. Tem uma pessoa que sabe hackear praticamente todos os computadores e consegue também falar qualquer idioma, porque ele é muito inteligente, que é o Tech. Tem um cara que consegue mirar em qualquer lugar que esteja com o rifle dele. Eu esqueci o nome dele porque eu ainda não assisti a série, mas enfim, vou já lembrar. Tem o Wrecker, que é o bruto, né, o tanque, aquele cara que saiu arretando todo mundo aqui, esse rapaz aí, Isso aí mesmo. né? E tem Super o Xandão. Echo, que é um clone dos Clone Wars, que acabou sofrendo uma coisa muito chata, eu vou colocar assim, e triste dos separatistas. Aí eu não vou dar o spoiler porque é um spoiler muito grande da série do Clone Wars, tá? Mas ele vai aparecer aqui também e eles fazem esse esquadrão. É Bad Batch? Bad Batch. Bad Batch. Bad Batch. Esse esquadrão aqui, ele tem uma coisa muito especial. Imagina, por exemplo, que esse time aqui, que está bem aqui na minha frente, junto com esse time aqui que está do meu lado, eles foram imbuídos uma missão. Vocês vão ter que se infiltrar nessa base. Nem o 1, nem o 2 conseguiram. Juntos! Aí você, e agora? O que a gente vai fazer? Quem é que a gente chama? Os Bad Batch. Os Bad Batch. Eles podem fazer qualquer missão. Qualquer missão. É isso que torna eles impressionantes. Porque, cada um com as habilidades dele consegue realizar qualquer missão. Na época do Clone Wars, quando o grupo 1 e o grupo 2 eles não conseguiam fazer alguma coisa, tinha um telefone vermelho assim, chegava, ei, Hunter, trabalho pra ti, velho. E o Chama os Hunter, caras. exatamente, o Hunter, beleza. Aí eles iam lá cumprir as missões e depois ficavam na moita até a próxima missão. Então essa parte interessante dos Bad Batch, que eles são naturalmente mais, eles foram presenteados com alguns dons e eles sabem fazer os dons valerem a pena, né? Eles são eles são Da República Galáctica. É meio confuso a gente falar da cronologia, porque só vendo os filmes aí você consegue entender a cronologia direito, tá? Mas essa aqui, ela deve se passar... difícil de entender a cronologia. Uhum. Ela deve se passar entre o filme 3 e 4. Posso fazer uma pergunta? Pode? Fica à vontade. É assim, na cronologia, é que é estranho, é que as pessoas não explicam por que existem pessoas em filmes que ajudam o Império, né? Porque ela que usa o capacete com na vida. Sim, se a gente for parar pra analisar a cronologia, ela é um pouco estranha até nos filmes, né, Josimar? Porque lançaram 4, 5 e 6. Em uma época, 1, aí 2 e o 3. 2 e 3 em outra época e o 7, 8, 9 em outra época. Então,
É melhor ver, é melhor acompanhar o planejamento do criador, não vou criar nessa ordem, mesmo que seja em época diferente, que a gente vai meio que o que ele quer dizer com a cabeça dele, né? Porque se for para cronologia, pode prejudicar a narrativa da história. Tem uma perguntinha. O que significa a palavra Star Wars em português? Star de estrela e Wars de guerra. Guerra. Então fica Guerra nas Isso. Estrelas. Que era o nome no Brasil até no começo desse século, 2000 e tal. Então Star Wars meio que passou a exigir, não, em todo mundo a marca vai ser só chamada Star Wars. Se você procurar, por exemplo, os brinquedos de antigamente, você vai ver no título Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Agora não tem mais. A gente Todos os selos são Star a Wars. gente traduzia Star Wars, agora não, agora é só Star Wars. Por isso que tem tanta guerra, por isso que tem tanto conflito, porque é o nome, né? Ou seja, Guerra nas Estrelas, não vai nunca ter paz, assim. A paz que tem não é tratada na história, porque não vale a pena contar. E as animações... Nunca vai ter um filme que a guerra acaba. Provavelmente não. Tem, né? Mas é aquele negócio. Depende. Terminou, aí daqui a pouco a próxima É. guerra. Se acabar a guerra, acaba a franquia. Acaba a franquia, Por isso que Já eles... passou mais de 2 protagonistas e a guerra ainda não acaba. Por isso que eles fazem tanto filme, tanta animação, jogo. Olha, não tem um minuto de paz. Bom, e já passou mais de 2 protagonistas que morrem. E já quase indo nessa reta final aqui do toque, André, qual é o top 3 da animação que tu acha, assim? Que Meu Deus, e agora? Tá. sempre o pessoal pede pro ranking, né? É, Faz tipo, o top 3. Eu vou falar o meu ranking, tá? Depois o Josimar fala o dele. Eu vou colocar em número 3. Eu acho que aquela animação não canônica do Clone Wars. Porque, Teacher, é maravilhoso, eu adoro guerra. Tipo, aquilo ali é guerra do começo ao fim. Né? Então, tipo, é até legal, você pode até assistir sem áudio, inclusive. Você vai entender a história. É incrível. Mas é por causa disso, é porque eles tiveram a preocupação em contar a história em poucos detalhes. Então você não precisa, por exemplo, do áudio para você entender a história. Você vai vendo, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. Beleza. O segundo, eu vou colocar... Eu vou até mudar o do primeiro, porque tipo, eu pensei melhor. O Clone Wars canônico. O Clone Wars canônico, ele é muito bom porque do tipo, além de rechear a história, ele também é uma animação excelente, do tipo, não é que nem a dos anos 80, assim, que do tipo é muito bobinha, sabe, assim, é uma coisa mais relacionada à história, então é maravilhoso. E eu vou colocar em número 1, hoje, tá, Gismar? Não vai brigar com Hoje. os Rebels, os rebeldes, tá, por causa da ideia de família, né, então eles conseguiram colocar aquela ideia de família em um filme Star Wars. Na verdade, é uma animação Star Wars, né? Então, a ideia de que você tem pessoas que podem ser relacionadas com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão mais velho, com aquela pessoa que não sabe o que faz da vida. Então, você vê aquilo lá em Rebels. Isso é muito legal, na minha opinião. E o seu, E Josimar? meu top 3 é parecido com o do André, só um pouco da ordem que tá diferente. Terceiro lugar pra mim é o Clone Wars canônico, de 3D. Segundo, Rebels, que eu acho que ele equilibra bem tradição e guerra. E o primeiro, pra mim, uma boa pitada de nostalgia, que é o Clone Wars, a animação lá do Cartoon Network. O Josimar e eu era aquelas... Por que existe tantos filmes de Star Wars? Porque o pessoal gosta, porque dá dinheiro, porque é bom pra todo mundo, pro pessoal que faz e pra gente que que gosta. assiste, né? Do tipo, E também porque tem muita história pra contar, e muita influência, tem influência de guerra, de política, de religião, de romance. Mas tem alguma coisa de anime? Tem, se eu não me engano, na verdade anime não, você vai ver alguns animes no YouTube, mas feitos por fãs. Que é agora, pra gente encerrar de vez, que é o nossos sonhos de uma animação, assim. Pode falar. Eles ficam no espaço? Sim. A Como é que ambientação. monta os capacetes? Tá. Os capacetes, tá. eles são feitos como se fossem aqueles elmos de batalha. Por exemplo, você vai pra guerra, você não precisa colocar o capacete para de repente uma bala não entrar. É a mesma coisa. Só que o capacete dos Troopers, eles também têm sensores de análise, tipo o do Tony Stark.
Né? Então, por exemplo, eles medem a velocidade do ar que está passando, A distância que estão na distância, alguns têm cidade, zoom, então sensor eles de têm temperatura. Exatamente. Tem algum bicho que é invisível, liga o sensor de temperatura e passa a Exatamente. enxergar. É para eles terem uma vantagem maior na guerra. É. E assim, falou em anime, né? Assim, acho que é um dos maiores, minha parte favorita aqui do Talk é o nosso sonho de uma animação. Assim, a gente tem infinitos dinheiros, né? Sei lá, infinitos dólares de dinheiro nas nossas mãos e a gente vai produzir uma animação. Você acha o quê? Que tipo Você de acha animação tu produziria, André? Faria história? Ai meu Deus. Do tipo, se eu fizesse um anime, eu acho que eu ia fazer um anime sobre a Rey. Ray? O que aconteceu depois, assim, do tipo, como é que ela levou, né, a história Jedi pra frente. Então, do Aham. tipo, eu acho que ia ser um anime muito legal de ser assistido. Eu ia. Mas eu demorei só uns 3 ou Darth Vader personagem 2D. Né? Nossa. Acho que tem no Clone Wars ou não? O quê? O Darth O- Vader não, né? Parece não. No Clone Não Wars existe o não. Darth Vader. Clone Wars não aparece. Eu faria um anime Aí também. ele é canon. Eu contrataria o mesmo estúdio que fez o Shingeki no Kyojin. Ai, o Attack on Ai, Titan. sim. Ó, toma esse dinheiro aí, faz um anime nas corridas de Pod Racer. Oh, Eu legal. faria ali, onde várias equipes, né, usando suas artimanhas, para cada um com seu objetivo pessoal, né? Então tem a equipe do Império. Então tem a equipe do Império, né, que eles usam as corridas para chamar gente para entrar para o Império. A equipe dos rebeldes, olha só, se a gente consegue ganhar a corrida aqui com pouco recurso, imagine se a gente tivesse a influência do Império todo e teria os caras independentes, tá? Então eu focaria nessa parte das Star Wars corridas. Racing, né? Star Wars, Fórmula Star Wars. Ai, é Star legal. Wars Fórmula Sabe 1. uma coisa? Oi? E lembrando, Thiago, quando você falou ali, eu lembrei de One Piece, que ainda não está voltado desde 1999. Basicamente Star Wars, desde a década de 70 até agora não acabou e dificilmente vai acabar, ainda mais com esse tanto de Essa montanha de dinheiro que a gente paga, né? pra eles. montanha de dinheiro que a gente Não, paga, sim. possibilidade, não só isso, como também tem muita gente querendo contar a história, né? Tem muita gente que faz roteiro, que Ó, está pra começando no cinema e quer contar alguma história. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu conversas, né, com alguns diretores para falarem uma história que não tem nada a ver com os filmes que a gente assistiu. Vocês provavelmente vão, ou nós provavelmente vamos assistir como era o universo Star Wars numa galáxia muito, muito distante, claro, evidente, mas 400, 500, 1000 anos, 4.000 anos antes da história normal. Uma coisa que eu nunca entendi de Star Wars é porque vários planetas aparecem, só que nunca aparece a Terra. É porque é muito grande. o universo. É porque não só isso, é como também porque é numa galáxia, não só é há muito tempo atrás, como também numa galáxia muito, muito distante. Entendeu? Aí não tem como precisar nem o tempo nem o espaço, entendeu? Não dá Então, pra. Fico imaginando depois daqui a alguns anos eles tiverem a decisão de fazerem e colocarem a Terra em algum... Aí, isso aí é tema para outro talk, né? Isso aí é tema para outro tempo e talk. espaço. Porque acho que é o Tem talk. tanto humano, mas não tô na Terra. Que eu acho que é um talk do professor Lucas, que vai ser hoje, às 14 horas também. Se vocês ele vai puderem falar assistir. de história Ele vai e falar de matemática. tempo e matemática. Tempo e matemática. É, Então tipo, é um pouco desse conceito aí. Porque o Star Wars, apesar de ser no passado, ele seria como se fosse o nosso futuro ainda, entendeu? Porque tem humanos. Então, ou seja, os humanos evoluíram a tal ponto de viajar de viajar para outras galáxias. partes da Mas isso galáxia, aí é entendeu? outra toque para, sei lá, futurologia em Star Wars. Então é isso aí, gente. Queria agradecer a presença de vocês aí que estão assistindo em casa, no conforto do sofá, do PlayStation 4, da TV, online, do celular. Esse talk. Convidar para vocês ainda prestigiar o evento, que vai ter evento hoje à tarde, vai ter amanhã também. Como eu já falei, fica o convite para o talk do Teacher Lucas. Ele dá aula que me deu, professor bastante inteligente. Ele não só dá aula de inglês também, como também dá aula de matemática, ou seja, ele realmente sabe do que ele está falando. Vai ter workshops, produção, vai ter workshop, ainda tem vaga ou não? Aí eu tô preenchida. A maioria está preenchida, né? Então teve o workshop de
como fazer sabre de luz, fazer música, programar. Imagina se eles criarem um anime de Skywalker. É, Acho que demoraria uns 100 episódios. é. E amanhã vai ser o último dia de evento, tá? Amanhã ou segunda? Amanhã, né? Amanhã as banquinhas vão estar aí, então para vocês prestigiarem. De repente convidar os pais de vocês para comprar as coisas. Mas, Tá? cara, Alguém tem uma última pergunta? É até a noite amanhã. Eu Não é acho que até cinco? até tarde. Ou- Né? Começa tarde. Até 6? Mas quando começa? Até 6, então dá pra vir tranquilo. mas que horas que começa? Começa às 9 ou às 8? Às 8. Começa às 8, então das 8 às 6 o evento vai estar aqui De disponível. tarde? Até as 6 da tarde. De 8 da manhã às 6 da tarde. Nossa. Eu acho que eu sei se vou poder. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado, tenham um bom dia e que a força esteja com vocês. May the force be with you, May the guys. force be with you.